Você já teve aquela sensação de fazer de tudo para alguma coisa dar certo? E quanto mais você insistia, mais a vida estava te levando para uma outra direção? Eu vivi isso. E durante um tempo da minha vida, eu acreditava que empreender era realmente muito difícil, que relacionamentos exigiam muito esforço e que desistir era coisa de gente fraca. Então eu fazia a única coisa que eu acreditava que deveria fazer. Insistia. Insistia quando já estava cansada, insistia quando já não me sentia feliz, e insistia por medo de admitir que talvez eu tivesse mudado. E eu vou usar a minha experiência com a minha empresa, a minha hamburgueria. Mas você que estiver assistindo esse vídeo, tente trazer para sua realidade. No fim das contas, os sinais são os mesmos. Então, de repente, você está passando por alguma situação em que a vida está tentando te mostrar alguns sinais, seja porque você está passando por algum problema no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu casamento, enfim. Foi diante disso, desse processo, dessa experiência que eu tive, que eu decidi compartilhar 5 sinais para que eu possa ajudar alguma pessoa que esteja passando por isso nesse exato momento. E o primeiro sinal é quando você começa a justificar um sofrimento que já virou rotina. E esse foi o primeiro sinal que eu ignorei. Eu pensava comigo mesma, empreender é difícil mesmo. Toda fase ruim passa. O problema dessa frase é quando você identifica que aquele problema não é mais só um problema passageiro. Ele passa a ser uma rotina. Ele passa a ser rotineiro. E eu fui percebendo isso. Então eu acordava muito cansada, sem ânimo, e eu continuava insistindo porque eu acreditava que fazia parte. Todas essas situações. E a psicologia, ela explica que nós temos a capacidade de normalizar situações quando nós estamos vivendo isso por muito tempo, por mais que elas não estejam nos fazendo bem. E existe uma diferença enorme entre enfrentar uma fase difícil do que permanecer em uma situação que já não combina mais com você. E o segundo sinal é quando o seu corpo ele já sente o que a sua mente não consegue enxergar. E são sinais bem sutis, né? Você acorda muito cansado, quando chega em determinado ambiente, que era o meu caso da minha hamburgueria, eu me sentia exausta, estressada, eu já não conseguia dormir bem, eu tinha muita insônia. E quando eu não estava lá, eu me sentia bem, eu me sentia leve, eu me sentia melhor. E isso foi acumulando, né? Essas sensações do meu corpo foram acumulando. Mas ainda assim, eu insistia e não conseguia enxergar o que minha mente já estava me mostrando que era real. Era como se tivesse uma voz, assim, na minha cabeça dizendo: você já não faz mais parte desse lugar. E mesmo assim, eu não conseguia entender esse sinal. O terceiro sinal é quando você começa a perceber que as coisas param de fluir. As coisas começam a dar muito errado. Daquele jeito, você resolve um problema, aparecem 3. Só que todo o caminho tem suas dificuldades, porque insistir faz parte do crescimento. Mas você tem que estar muito atento quando isso começa a acontecer com muita frequência. Né? Você resolve uma coisa, daqui a pouco tem outra coisa pior para você resolver. E foi dessa forma que eu fui percebendo. Por mais que eu resolvesse uma coisa, aparecia 3 coisas piores para eu resolver. E eu gastava muito a minha energia tentando resolver, tentando manter aquilo funcionando. E não era falta de competência ou falta de capacidade. Na verdade, era só a vida me mostrando que aquele ciclo havia se finalizado. E admitir isso dói porque você considera como se você estivesse fracassando. Mas no fundo não é nada disso. É só a vida tentando te mostrar que aquele não é mais o seu lugar. Que aquilo não é mais para você. O quarto sinal é quando
algumas portas começam a se fechar e algumas portas começam a se abrir, mas você ainda não consegue enxergar tudo isso, enxergar dessa forma. E esse foi o maior aprendizado que eu tive, porque enquanto eu estava lá tentando, insistindo em fazer as coisas funcionarem, eu não estava percebendo as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, que eram novas ideias, novas oportunidades, novos aprendizados. E mais no final eu comecei a perceber tudo isso e entendi que tudo que estava acontecendo era para que eu pudesse enxergar que existiam outras e novas oportunidades, que eu não precisava ficar atrelada àquela situação. Mas eu só conseguia enxergar aquilo que eu estava perdendo. Então eu estava cega para todas as outras oportunidades que tinham ali ao meu redor. E o que a vida, na verdade, estava tentando me mostrar é que enquanto eu estava insistindo naquela porta, que inclusive ela nem estava mais tão aberta, existiam outras portas se abrindo para mim naquele momento. E o quinto e último sinal foi quando você percebe que você mudou e que aquilo ali não te cabe mais. E esse foi o mais difícil de aceitar, porque às vezes não é o relacionamento, a cidade, o casamento. Às vezes isso diz mais sobre você, que você mudou e você não consegue mais se caber naquela determinada situação. Então, quanto mais você insiste, mais você se afasta de quem você realmente é. E isso assusta porque isso tem a ver com transformação. Então você vai se afastando daquela versão que todo mundo espera que você seja, que você é, e vai se aproximando de quem realmente você é. E isso foi um aprendizado muito significativo para mim, porque enquanto todo mundo falava, não, é assim mesmo, você tem que continuar, não desiste, não era isso que eu queria. Eu não me sentia mais confortável naquela situação, naquele ambiente. E o fato de eu ter tomado a decisão de não continuar mais com a minha empresa foi ter percebido que eu estava insistindo por medo, não por amor. E toda essa experiência me trouxe um grande aprendizado. Então, a minha empresa não me ensinou somente sobre gestão, mas me ensinou sobre coragem, sobre desapego, sobre identidade. E se você estiver passando por alguma dessas situações, seja no trabalho, no relacionamento, em alguma amizade, perceba os sinais. Pare de tentar se encaixar aonde você não se reconhece mais. A vida ela está sempre mostrando os sinais e nada acontece por acaso. Você só precisa entender que determinado ciclo se encerrou e tá tudo bem. Tem outras oportunidades lá na frente para você. Às vezes, a maior prova de coragem é não insistir. E você aceitar que isso tudo está acontecendo porque existe um ciclo mais alinhado com o seu propósito, com quem você realmente é, com quem você se tornou. E como eu sempre falo, solte o controle e confie no processo. Um beijo.